Olá, aluno internauta, nossa aula de número 3. Nesta aula trataremos de exercícios sobre dízimas periódicas, ok? Então, nosso primeiro exemplo, encontre a fração geratriz desta dízima exata, né? Vamos lembrar o que é uma dízima exata, é aquela onde a divisão é exata, ou seja, o resto é zero, né? Então, um número da forma A sobre B é a fração geratriz dessa dízima exata. Muito bem, a fração F geratriz desta dízima exata será encontrada da seguinte maneira. Vamos escrever menos 1,23456. Até agora vocês percebem que eu não mudei nada, né? Agora, vamos escrever aqui o número 1, ok? Número 1. Qualquer número que não tenha denominador, subentende-se que ele é 1, certo? Muito bem. Então, menos quantas casas decimais existem após a vírgula? Veja, 1, 2, 3, 4, 5. Elimina-se a vírgula. Eliminei a vírgula. 2, 3, 4, 5, 6. Veja, eliminei a vírgula. E você vai agora simplesmente acrescentar à direita desse 1 tantos zeros quantas casas decimais nós tínhamos. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, né? Esta é a nossa fração geratriz dessa dízima exata, ok? Para ficar bem claro, vamos resolver mais um desse tipo de dízima exata, ok? Vamos lá então? Então, vamos encontrar a fração geratriz dessa dízima exata, né? Muito bem, a fração geratriz, vamos chamar de F, será igual, né? Copiamos o número como ele se encontra, 73, né? E aqui vamos colocar o número 1, ok? Muito bem. Vamos contar quantas casas decimais nós temos. 1, 2, 3, 4. Então, 4 casas decimais. Elimina-se já a vírgula. E nós vamos acrescentar tantos zeros quantas forem as casas decimais. Portanto, 1, 2, 3, 4. 4 zeros. Né? 10.000. Ok? Simples, não tem segredo. Ok? Muito bem, vamos agora resolver mais dois exemplos, meio que simultaneamente, para você perceber a regrinha que devemos aplicar para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, e não uma dízima exata, né? Então, para encontrarmos a fração geratriz da dízima exata, basta que você, né, caminhe com a vírgula até o último algarismo e acrescente tantos zeros quantas casas você caminhou. Simples, não tem segredo. Agora, e quando a nossa dízima não for exata, mas for periódica? Tá? Vamos lá então para as regrinhas que deveremos aplicar para encontrar a fração geratriz dessas dízimas periódicas, ok? Muito bem. Então aqui nós vamos começar chamando de F, a fração geratriz dessa dízima periódica aqui, ok? Muito bem. Encontrada F igual ao que nós vamos encontrar, nós vamos agora multiplicar esse F ou por 10, ou por 100, ou por 1000, conforme a nossa dízima. O que vai dizer se é por 10, ou por 100, ou por 1000, vai ser o número de algarismos repetitivos da nossa dízima. Nesse caso aqui, por exemplo, nós podemos perceber que somente o 4 é o algarismo que se repete. Nesse outro exemplo aqui, não é somente o 4, é o 4 e o 5. Olha só, 4, 5, 4, né? É o 45 que está se repetindo sempre, ok? Aqui faltou os 3 pontinhos, né? Muito bem. Você vai então perceber quantos algarismos são os algarismos repetitivos da nossa dízima. Nesse caso é só o 4, é só um algarismo. Portanto,
nós vamos multiplicar por 10, porque é só um algarismo, somente um zerinho, portanto 10f. Então, se eu multiplicar isso aqui por 10, o que vai acontecer é que essa vírgula vai se deslocar para a direita uma casa, porque é um zerinho só. Portanto, ficaremos com 56,4444, ok? Nesse outro exemplo aqui, ó, eu vou chamar de f a própria dízima, 5,6, 45, 45, 45 e assim por diante. Nesse caso, eu já percebi que quem se repete é o 4 e o 5. Então, são dois algarismos que se repetem na minha dízima periódica. Portanto, vou ter que multiplicar por 100, por dois zerinhos. Então, dois algarismos que se repetem, vou multiplicar a nossa f por 100. Nesse caso, foi somente um algarismo que se repetiu. Vou multiplicar por 10. Ok? Até aí? Muito bem. Continuando, então, eu vou chamar f de 1 e 10f eu vou chamar de 2. A mesma coisa aqui, vou chamar de f1 e o 100f. O que é o 100f? Essa vírgula vai se deslocar para a direita duas k. Então ela vai vir aqui, ó, não é? Portanto, 56, 4,545454 e assim por diante, ok? E isso aqui, então, eu vou chamar de 2, beleza? Muito bem, então essa é a primeira regrinha que teremos que fazer, ok? Muito bem. A próxima etapa vai ser você fazer o segundo, o 2, menos o primeiro. Aqui também nós vamos subtrair o 2 do 1, ok? Então vamos lá. O 2 quem é? É o 10f. Então 10f, que é igual a 56,4444 e assim por diante, menos o 1, que é o nosso f, que é 5,6444 e assim por diante. Observem que é vírgula embaixo de vírgula. E aqui nós vamos efetuar, né, a nossa subtração, ok? Vamos lá, 10f menos f dá 9f, igual. Olha só essa continha meia cabeludinha aqui de subtração, não é? Bom, aqui é 4, 4, 4, 4, 4. Não dá? Então, 4 menos 4 vai dar sempre o quê? 0 aqui, não vai? Então, vamos chegar aqui, ó, dá 0, 4 dá 0, 4 menos 4 dá 0. Chegamos aqui, o que vai dar? 6 menos 4, não tem jeito. Por isso, vou emprestar 1 do 6. Então, aqui vai ficar 14. Então, 6 menos 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8. E aqui ficou 5, porque o 6 emprestou 1. 5 menos 5, que ficou 0. Abaixa, porque aqui é 0, abaixa o 5. Portanto, o nosso 9f é igual a 50,8. O 9 aqui não está multiplicando o f, que é a nossa fração geratriz? Está. Vai passar dividindo, portanto, que sobre 9. Para que você elimine essa vírgula, basta você passar ela, pular uma casinha para a direita, né? Andar uma casa para a direita. Para isso, basta acrescentar um zerinho aqui embaixo. Portanto, o nosso f será igual a 508 dividido por 9. Aliás, 90. Porque andamos uma casinha para a direita, coloca um zerinho, ok? Essa, então, é a nossa fração geratriz dessa dízima periódica aqui, né? Então, vejam bem as etapas que nós tivemos que fazer até encontrarmos a fração geratriz. Terminando o nosso outro exemplo, vamos lá, né? Portanto, ó, 2 menos 1, né? Só para relembrar aqui, nós tínhamos a fração, a nossa dízima periódica, que eu chamei de f, chamei de 1.
Aí percebi que dois algarismos são os que se repetem. Vou multiplicar esse f, tudo isso aqui, por 2L aqui, por 100. Né? Aí deslocamos essa vírgula aqui 2 casinhas, tá cá. Portanto, esse eu chamei de 2. Ok? Portanto, o 2 é o 100F. 100F é igual a 564,54 e assim por diante, menos o nosso F, que é, olha só, vírgula embaixo de vírgula, aqui em cima, 5,64545, né? E nós vamos fazer aqui a subtração, né? 100 menos F, 99F. Da mesma maneira que no anterior, né? Do que no anterior aqui, ó, a nossa continha de subtração, 4 menos 4, 0. 5 menos 5, 0. Vai vir zerando até aqui, ó, né? Até aqui, deu tudo zero aqui. E aí, 6 menos 5 não dá. Empresta 1 do 4. Fica 15 aqui e aqui vai ser 3 depois, né? Então, 6 menos 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9. Então, aqui nós encontramos 9, abaixo aqui a vírgula. Aqui é 3, 5 menos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8. Portanto, aqui é 8, né? Aqui o 6 emprestou 1, ficou 5. Abaixamos aqui o 5 e abaixamos também o outro 5. Portanto, 99F é igual a 558,9. Ok? O 99 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Portanto, 99. Veja, para eliminarmos essa vírgula aqui, passa para cá, vai colocar um zerinho aqui. Portanto, o nosso F vai ser 5.589, tudo sobre 990. Está aqui a nossa fração geratriz dessa dízima periódica aqui, ok? Próxima aula, de número 4, vamos continuar com os conjuntos numéricos.